Olá, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta aqui na programação com mais um Canal Esportes. E a repercussão do final de semana você vai saber agora, aqui também por meia hora, trazendo aí com toda a ilustração aquilo que foi destaque no mundo da bola em Alagoas, no Brasil e no mundo. Daqui a pouco nós vamos falar desta Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão do futebol nacional, que tem requintes de emoção em todas as posições na classificação geral. Na parte de cima, o Botafogo já não é mais líder com os jogos do final de semana. O Palmeiras teve um bom momento também neste final de semana e, beneficiado pelos resultados, agora vive uma situação bem mais forte na disputa pelo título nacional contra o próprio Botafogo. Vamos mostrar também a luta pela sobrevivência. Cruzeiro, Vasco, Bahia, todas as equipes que hoje buscam uma condição de sobrevivência na Série A para o próximo ano, com jogos emocionantes, hein? Aqueles que já estão rebaixados não estão mortos na competição. O exemplo do Curitiba, que venceu o Cruzeiro no final de semana. O América Mineiro ontem, meu amigo, fez o Vasco suar a camisa até o último minuto para poder também conquistar esses 3 pontinhos. E o América, mesmo rebaixado, mas mostrando um futebol muito organizado, que daqui a pouco nós vamos ter Guilherme Nobre para poder comentar conosco sobre esses assuntos. Os preparativos do CSA para anúncio de contratações com os integrantes do Timaço da Gazeta. Teremos também nesta edição do Canal Esportes as notícias dos clubes do interior do estado, já com o conselho arbitral marcado para a cidade de Penedo, para discutir todos os assuntos da primeira divisão do futebol de Alagoas. O CRB, que jogou contra o Avaí lá em Santa Catarina e arrancou um empate. Daqui a pouco detalhes também aqui no programa. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar a partir de agora, nesse que é o espaço mais democrático e o mais irreverente do futebol de Alagoas. E é o nosso Canal Esportes. Meu jovem Guilherme Nobre, nosso Vascão ontem, nossa senhora. Nossa, pra tirar qualquer um sério. Eu não chorava, né, velho? Chorei com o Paê. Chorei. Vou dizer a você, chorei. Tava bonito ontem, né? Rapaz, que coisa linda. O Vasco comemorando ontem a vitória depois do jogo. Parecia mais um título, pelas circunstâncias da partida, né, rapaz? Criou-se um clima terrível, né? Boa tarde, Guilherme. Um abraço, Gui. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi um clima terrível que se criou, porque aparentemente o Vasco era muito favorito, porque o América já rebaixado, como você lembrou, e o Vasco era muito favorito, jogando em São Januário, precisando da vitória para escapar e ficar um pouco mais distante da zona de rebaixamento, mas dentro de campo o Vasco se complicou porque o América surpreendeu, né? É verdade. Foi uma equipe muito competente. Muito competente. Poderia até ter vencido o jogo pelas oportunidades que conseguiu criar. Defesa do Vasco ontem também, meu amigo, parece que o Michael e o Medel não funcionou bem o processo ali, não. Isso foi uma coisa que o próprio técnico Ramon Dias trouxe para ele, a responsabilidade de mexer nesse setor de defesa do Vasco em um jogo que tem atletas de bons valores no América, que eu já passaria até a observar para outras grandes equipes que vão permanecer na Série A próximo ano. Juninho, bom jogador. Muito bom jogador. Mastriani, bom jogador também. Rapaz, o Felipe Azevedo me surpreendeu também no jogo de ontem. Everaldo, ex-Corinthians também, fez uma boa partida, né? Se você comparar com o jogo do Corinthians... Esses são os gols da Série A que nós estamos mostrando, mas vamos lá, começar então o giro de gols com essa partida entre Grêmio e Corinthians. Pra mim, quebrou muita gente nas bancas de aposta aí. Inclusive eu. Porque o Grêmio era muito favorito nesse jogo, mas muito. E se não bastasse esse grau de favoritismo do Grêmio, ainda teve a expulsão de um jogador, Guilherme. Com 10 minutos do primeiro tempo. 10 minutos, aí, meu irmão. E aí entra no jogo do Vasco, olha aí, o gol do Verratti. O Vasco começou muito bem, menino. O Vasco começou, o gol saiu logo no comecinho, só que parece que depois do gol o Vasco esqueceu de jogar bola. Apagou, né? Zé Gabriel e Praxedes novamente, horrível. Olha a falha do Michael no gol do América. Totalmente, subiu sozinho para poder concluir. Isso é coisa de time amador, com todo respeito, uma marcação desse nível. E se não fosse o Léo Jardim, o Vasco sairia tomando 2 no primeiro tempo. Com certeza, o Léo Jardim salvou o Vasco pelo menos em 2 momentos. Aí essa abertura, né? Já aos 48 minutos do segundo tempo, o Payet colocou como se fosse esse tipo de bola, é aquela que a gente considera como se colocasse com a mão, né? Colocou com a mão, mostrando a diferença de um craque.
Pois é. O E o craque craque, desequilibra. entendeu? O craque ele tem que entrar nessas horas. E olha que o Payet ontem, quando entrou no intervalo, ele não jogou um grande segundo tempo não com a camisa do Vasco. Aliás, Não o time tem do Vasco jogado, foi né? bem. Mas a diferença do craque é exatamente essa. O craque, quando entra, ele resolve nessas horas. E foi assim que o Payet, inclusive, quando ele fez o gol, comemorou, dizendo que estou aqui e tal, né? Homenageou o Robert Dinamite. Pois é, essa Série A do Campeonato Brasileiro, Guilherme, é uma Série A que está sendo vista como uma das mais emocionantes da história, porque tem disputa em tudo que é setor na classificação geral. Nós temos a classificação geral, o Emerson aí, vamos colocar rapidinho, nosso Emerson enquanto ele vai buscando. Se você pega na parte de cima, tem o Palmeiras líder, o Botafogo com jogos a menos, mas o Botafogo que liderou várias rodadas esse 30 campeonato. rodadas. Aí você pega na luta pela Libertadores, Grêmio, Flamengo, Bragantino, Atlético Mineiro. todos com ambição de título também. Mesmo que alguns venham correr por fora, como o Atlético Mineiro, Flamengo, mas todos com ambição de título. A classificação de momento mostra É do ano isso. passado. Ele vai colocar na de 2023, Bom, isso é bom. atualizada pra gente, né? 62 pontos, o Palmeiras é o líder. O Botafogo está na segunda colocação com 60. Porém, precisamos dizer que o Botafogo tem 33 jogos e o Palmeiras tem 34. Se o Botafogo vencer esse jogo atrasado, vai a 63. Aí reassume a liderança com 1 ponto de diferença em relação ao Palmeiras. O Grêmio é o terceiro. Aí já tem o mesmo número de jogos que o Palmeiras, com 59, mas está ali também na briga. O Bragantino também tem 59, com 1 jogo a menos. Então isso significa que o Bragantino pode ir até 62. Observe, meu amigo, coladinho. que campeonato é esse? Em quinto, o Atlético Mineiro, com 57. Aí eu já diria que nessa disputa do título é o que corre, começa a correr por fora, assim como o Flamengo. Porque o Flamengo, mesmo tendo um jogo a menos, vai a 60. 60 tem um Botafogo hoje, então não ficaria naquela situação. Entendendo também que o Flamengo vai ter muitos jogos em casa, né? E aí pode ser um fator positivo. O Atlético Paranaense é o 7º colocado com 51, em 8º o Fluminense com 47, em 9º o Cuiabá com 47 e na 10ª posição o São Paulo com 46. 11º o Corinthians com 44, respirou com a vitória ontem. Improvável mesmo a vitória do Corinthians, não é nenhum desrespeito à camisa do clube, mas o momento, né, ninguém esperava que o Corinthians pudesse suportar. Tanto é que o número de chutes a gol do Grêmio foi um avalanche. Teve mais de 30 contra 5. E a posse de bola é absurda também. O Corinthians jogou a formação 10-0-0. Meu amigo. Famosa 10-0-0. O que importa é vencer, né? O que importa para o Corinthians nesse momento. Então, 12º colocado, Guilherme, o Fortaleza com 43 pontos. Tá mal. Fechando aí essa situação. Fortaleza em queda livre no campeonato, depois que perdeu a Sul-Americana, parece que bateu ali E tem 2 jogos a menos. um também, desânimo ali nos caras, né? O Internacional tem 43 pontos, 13º colocado. O Santos, 42, 14º. O Vasco, 15º com 40. O Bahia, 16º com 38. E aí em quadro crítico na competição. Cruzeiro, 17º, vai para um jogo de vida ou morte nesse meio de semana contra o Vasco. Um jogo atrasado. Vai jogar no Mineirão. Ou pelo menos é o que se espera, porque teve cacete no jogo entre Cruzeiro e Curitiba. Pode E aí, não ter torcida. Pode não ter torcida. O Goiás é o 18º também, quadro delicadíssimo na competição, com 35 pontos. O Curitiba, virtualmente rebaixado, com 29, mas ali está respirando com a ajuda de aparelhos, né? Venceu a equipe do Cruzeiro na última rodada por 1-0. E o América Mineiro, que é o único rebaixado matematicamente na Série A até agora, tem 21 pontos. Então esses são os números, Guilherme, e a classificação de momento na Série A. O que esperar? Quem será o campeão brasileiro, Guilherme? Aí você me quebra. Mas, sinceramente, hoje eu vejo o Palmeiras como o mais forte candidato ao título. Não apenas por estar em primeiro, mas se você analisa a queda do Botafogo e a ascensão do Palmeiras, apesar da derrota para o Flamengo no meio de semana passado, o Palmeiras hoje tem uma sequência mais confortável que a do Botafogo. O Palmeiras ainda vai pegar, por exemplo, o Fluminense, que é uma equipe que já está de férias. O Fluminense não vai jogar com toda a sua força do mundo contra o Palmeiras, ainda mais podendo prejudicar o Botafogo. A gente sabe que tem isso no futebol. Hoje, o Palmeiras é a equipe mais forte do campeonato, é a equipe mais organizada. Se você fala o Grêmio é uma equipe inconstante. O Grêmio hoje tem mais derrotas que o Corinthians. Tem 11 contra 10, porque o Grêmio ganha muito. Aí tem essa diferença. O
Flamengo é uma equipe que joga bem em um tempo e depois piora. Contra o Fluminense já não fez uma boa partida. Então, e o Bragantino é aquela equipe mais jovem, aquela equipe que ainda falta uma maturidade para bater campeão. Sim. Hoje eu vejo o Palmeiras como o candidato mais forte, mas não vamos surpreender se o Botafogo, o Bragantino, chegar nesse título. E o Botafogo, eu diria que é por uma questão mesmo para não virar chacota, né? Porque se perder esse título por tudo que já alcançou na Série A e pela queda que viveu em um momento delicado na competição, realmente tem que vencer para não ficar uma imagem muito negativa na história do clube, né? Por conta dessa motivação. Nos outros anos, daqui para frente, se o Botafogo não for campeão esse ano, os torcedores eles não estarão tão empolgados se abrir 2, 3 pontos como líder do campeonato, não, como exemplo aí de 2023. Então é essa a situação, Guilherme. Estamos acompanhando a movimentação muito grande. Tivemos esses fatos lamentáveis no final de semana, em que também foi marcado por clássico no sábado. O Flamengo ficou no empate em 1-1 com a equipe do Fluminense. Tivemos um resultado positivo, né, do Palmeiras, que não tomou conhecimento sobre o Internacional, que venceu pelo placar de 3-0, e a vitória do Cruzeiro, aliás, e a vitória do Curitiba sobre o Cruzeiro por 1-0 em um jogo que rolou pancadaria envolvendo torcedores organizados, né, uniformizados de Cruzeiro e Curitiba. Lembrando que essas duas equipes têm histórico já de violência também dentro de campo. A ainda do Cruzeiro mais com rebaixamento. E a do Curitiba, exatamente, os dois com rebaixamento. Do Curitiba teve aquele caso que o Curitiba perdeu vários mandos de campo, jogou de estádio com portões fechados, e parece que esse tipo de punição não serve para poder acabar com as coisas relacionadas ao comportamento, ao péssimo comportamento dos torcedores. Você acompanhou as imagens, né, Guilherme, no final de semana? Acompanhei. Eu estava até comentando o jogo do Avaí na hora, mas como eu faço parte de alguns grupos do Curitiba, eu recebi as imagens até direto da Vila Capanema, lá o estádio Paraná Clube, e terrível, porque tem todo um contexto. O jogo estava 0-0, o Cruzeiro vai lá e faz um gol, só que o gol é anulado pelo VAR, e o Curitiba no final marca um gol e a torcida do Cruzeiro invade o gramado. Aí a torcida do Curitiba vai e responde e foi esse VAR. E o Ronaldo Fenômeno também estava no estádio, ele já está um pouquinho desgastado com a torcida do Cruzeiro e acabou gerando toda essa confusão que provavelmente vai punir os dois clubes, e aí já pesa para o futuro. O Cruzeiro precisando se livrar, o Curitiba já se planejando para a Série B do ano que vem, e aí fica prejudicado por causa desses marginais. E é o desempenho das equipes que levam a esse tipo de comportamento sem querer arrumar uma justificativa, porque é injustificável o ato. Mas o que mostra é que o desespero já toma conta por times que já se encontram praticamente rebaixados. No caso do Cruzeiro, ainda depende sim de alguns resultados, não está num quadro tão crítico como o do Curitiba nesta competição, mas precisa vencer. Vai para um confronto direto essa semana, né, contra o Vasco da Gama, e se perder, aí sim, vai ficar praticamente numa situação em que precisará cumprir os últimos jogos, inclusive fora de Minas Gerais, para poder manter essa margem aí de esperança de permanecer na competição. Quem já garantiu permanência, não na Série A, mas na Série B, foi o CRB. Você disse que comentou o jogo do CRB contra a equipe do Avaí no último sábado. E nós vamos trazer agora os gols do CRB, né? Inclusive com os gols do CRB, não, os gols da partida, porque o Léo Pereira fez o gol e o Poveda fez o gol da equipe do Avaí, em cobranças de pênalti. Mas que brilhou a estrela do goleiro Vitor Caetano. Grandes defesas, não foi, Guilherme? Compensou o desastre que foi contra a Chapecoense, porque o Vitor, talvez pela falta de ritmo, é um cara que não aparece muito, já pela constância, olha aí, já é uma primeira defesa. O primeiro tempo foi todo do Avaí, o CRB até começou bem, conseguiu anular algumas jogadas do Avaí, mas quando o time havaiano conseguiu pegar a bola, foi um bombardeio no gol do CRB. O Vitor Caetano fez 3 defesas até o CRB tomar o gol, porque ele realmente teve que ser muito trabalhado, porque o Avaí levou o jogo a sério. O Daniel mexeu muito na equipe do CRB de novo, né? Deu mais minutagem aos atletas. Isso é uma estratégia, ele já explicou esse assunto, Guilherme? Já, ele quer rodar o elenco, dar oportunidade para aqueles jogadores que não tiveram tanta presença ao longo da temporada, e isso porque praticamente jogou a toalha. E quer ver se algum jogador ou outro, também dando oportunidade aos jovens, podem fazer parte do elenco do ano que vem. E aí ele coloca o Mike, que está aparecendo com um pouco mais de constância. Colocou também... Copete jogou? Copete não. Não jogou não, Esse aí não consegue nem entrar mais no reserva. O Léo Pereira entrou no segundo tempo. Começou titular. Bruno Silva começou a titular, mas não foi bem. Ele tentou o Renato, a volta do Renato, mas também pouco apareceu. Teve a volta do Anderson Conceição, muito importante, que ele não jogava desde a 20ª rodada.
muito tempo sem jogar, né? O Anderson Conceição, né, Guilherme? Não comprometeu, mas olha aí o lance do pênalti claríssimo. Foi muito pênalti mesmo, né? Foi um Foi o erro de Matheus cálculo. Ribeiro que meteu a mão. Matheus Ribeiro. Na verdade, ele saiu Olha ele errou mesmo o cálculo. E um pênalti muito bem marcado, né? A imagem é clara. E ele até pede desculpa lá no momento, ele aceitou bem. Se não fosse o VAR, não teria marcado. Porque o lance foi tão rápido que parece que o corte ali foi feito com a cabeça, né? Ele fez com a cabeça. Principalmente na câmera. E aí, o Vitor Caetano fez muito, só não conseguiu pegar o pênalti. Mas aí a gente Dá até consegue. entende, né? Poveda cobrou com muita categoria, fez 1-0 para a equipe do Avaí. A situação do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro também não é nada animadora, né? O torcedor tá ali meio que numa situação... Agora o Avaí com esse ponto, matematicamente já não pode mais ser rebaixado. Mas por todo o contexto, a gente sabe que o Avaí é uma equipe muito forte, né? Quando joga a Série B. Sim. E por isso é uma temporada frustrante. O Avaí, para você ter uma ideia, não tem nem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. Para conseguir, ele tem que ser campeão da Copa Santa Catarina e já perdeu o primeiro jogo para o Concórdia. Então, é um Avaí que vem de uma temporada difícil, tenta ir terminar com honra. Até por isso jogou com a equipe titular. Mas o CRB demonstrou um bom papel. No segundo tempo, o CRB melhorou muito. Essa finalização do Léo Pereira foi uma grande finalização. Muito bonita esse gol do CRB, porque ele pegou firme na bola, né? A bola até ganhou uma altura, mas tornou-se uma bola indefensável ali para o goleiro do Avaí, para tentar uma recuperação, né? Depois desse bate e rebate. Olha aí. E o Léo foi mais insinuante do CRB no jogo. Ele até teve 2 oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo tempo até o gol. O melhor jogador de linha do CRB foi o Léo Pereira. Depois do gol ele é substituído, o Daniel começa a rodar o time. O Avaí também já não estava mais tão aí para o jogo, não fez um bom segundo tempo. E aí foi um empate bem justo, foi um clima bem de amistoso. Né? E quem conquistou um grande objetivo nesta rodada foi o Vitória, né? Que venceu o Novo Horizontino por 2-1, com um gol de pênalti aos 50 minutos e está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Vitória pelo grande resultado. Tá aí então os lances do jogo, nós vamos colocar, dando uma olhada nos gols dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Surpreendeu muito, né, Vitor? O gol do Rômulo aí, o gol do Novo Horizontino, né? Depois do rebote do Lucas Arcanjo, ele conseguiu fazer 1-0 para o Novo Horizontino. Gol do Rômulo. E aí, meu irmão, sempre ele, né? Ele, Léo Gamalho. Podia voltar pro Asa, né? O Ibra do futebol brasileiro. Podia voltar pro Asa, né? Não é? Grande chute aí do Léo Gamalho. É muito querido pelo torcedor do Asa. Ele também jogou bem no CRB, né? Ele é o tipo do atacante em extinção no futebol brasileiro. Eita, caiu a presilha do cara. Ah, caiu a presilha. Engraçado que esse estilo ele já carrega várias temporadas, né? E aí o gol que deu a classificação do Vitória aos 50 minutos. Vitória de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma ascensão que precisa ser muito observada também, viu, Guilherme? Essa ascensão do Vitória. Estava aí uma época na Série C, morto. Ano passado. Morto, e aí vem para a Série B, joga a Série B e já vai para a Série A. Ou seja, um resgate, né, dessa participação no cenário futebolístico nacional do Vitória, de uma torcida apaixonada e que se reflete agora com esse retorno à Série A. Muito justa nessa classificação. Impressionante, porque se você pega o início de ano do Vitória, não foi lá essas coisas. O Vitória, ele faz um estadual muito ruim. A gente lembra que o Vitória não joga uma final do Campeonato Baiano desde 2018. Então impressiona o crescimento do Vitória. Ano passado quase não subiu na Série C, passou em 7º lugar no G8 e conseguiu acesso. É impressionante. O Vitória tem uma camisa enorme, é muito bom ver o Vitória de novo nos grandes cenários. E agora é pensar no título, na Série B que está muito perto, baixa uma vitória contra o Sport sábado. E pensar na Série A do ano que vem, porque o Vitória não pode ser mais aquele time que sobe para brigar para não cair. O Vitória é muito grande para isso. E de um Léo Condé que conquista, né? Para mim, uma das grandes conquistas da carreira do Léo Condé, né? Esse acesso com o Vitória, um grande trabalho que o Léo Condé desenvolveu por lá. Temos a classificação de momento da Série B. Vamos dar uma olhada nessa classificação de momento, até porque o torcedor que está em casa quer saber como anda essa situação também em termos de classificação. E o Guilherme Nobre aqui ao meu lado já trouxe, inclusive, todos os méritos que o Vitória tem em alcançar esse acesso. O título ainda continua em aberto, né? O título da competição. Tá bem próximo, mas falta a garantia matemática. É uma outra questão. Vitória tem 69 pontos, né? Tem aí o Atlético Goianiense com 61 na segunda colocação. Em terceiro, o Criciúma com 60. Em quarto, o Juventude com 60. O Sport também sonhando em quinto com 60 pontos. Olha aí, essa é a briga, né? Já faltando 2 rodadas para o encerramento da competição. E aí, Guilherme, quando se fala, né, do Vitória com 69 pontos, aqui já temos o Vitória campeão da Série B.
Praticamente. Porque se você calcular aqui, são 6 pontos em disputa ainda. Né? Teria que perder para os 2 jogos e o Atlético ganhar todos. Mas aí ele faria 67 nessa situação. Não, mas o Criciúma pode chegar. O Criciúma pode chegar, né? Entendi. O Criciúma. Não, o Vitória não é o campeão ainda por conta disso. De Criciúma e Juventude, porque os dois ainda podem chegar a 69. E para os Juventude critérios. Não, porque perderia o número de vitórias, mas o Criciúma Então consegue. só Vitória ou Criciúma. O único Isso. que pode frear esse título do Vitória é o Criciúma. Né? Olha que quadro fantástico que o Vitória chega com 2 rodadas de antecedência. E a nessa melhor série. coisa é que pode ser campeão jogando em casa o Vitória. Sim. Assim, se o Criciúma empatar o jogo, o Criciúma ainda joga na rodada, se o Criciúma empatar, o Vitória é campeão. Mas supondo que o Criciúma vença, o Vitória vai jogar em casa com o Sport a um empate do título. É campeão já, né? Tem que dar onde, né? Já é campeão. É só uma questão realmente de esperar a matemática agora da exata. O Vila Nova, 6º colocado com 58 pontos. Em 7º, Novo Horizontino com 57. Em 8º, o Mirassol com 57. Em 9º, Guarani com 56. CRB estacionou na 10ª colocação com 54 pontos. Em 11º, o Ceará com 50. 12º, Botafogo de Ribeirão Preto com 47. Em 13º, o Avaí, 43. Praticamente cravando sua permanência. Em 14º, Ituano com 40, com um grande perigo aí também ainda a Ponte Preta com 38 pontos, 15º. 16º, Tombense, que vai enfrentar na próxima rodada o CRB, né? 16º colocado, 37 pontos. A zona de rebaixamento, Chapecoense com 36. Sampaio Correia, 18º com 36. E em 19º, Londrina, já rebaixado, e o ABC também rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, essas 2 últimas vagas, situação do Sampaio e da Chapecoense, muito difícil. Como é que fica a situação da Tombense também para esta próxima rodada, Guilherme? Que nabo o Sampaio foi se meter, viu, Vidernan? Parecia tranquilo, parecia livre, mas pegou uma sequência aí terrível, demitiu o Fernando Marchiori e agora está numa situação difícil. Eu já via Chapecoense e Ponte Preta como assim, os 2 times que mais despontavam para serem rebaixados, porque eram os 2 piores de forma disparada. Mas a Chapecoense ganhou o último jogo. Ganhou do Botafogo. Então deu aquele respiro. Verdade. E a Chapecoense vai ter um Ituano, que é um confronto direto, então é determinante. Mas eu vejo hoje o Tombense como uma equipe mais tranquila para se livrar. Perdeu para a Ponte Preta em casa na última rodada, mas teve questões de arbitragem. O Tombense reclamou de um pênalti que não foi marcado. Ponte Preta também não joga lá essas coisas. Então eu vejo hoje o Tombense desses 4 como mais tranquilo, Ituano também. E aí fica 2 vagas para Ponte, Chapecoense e Sampaio. É difícil pontuar agora, mas eu acho que a Ponte Preta cai e fica aí Sampaio e Chapecoense brigando por uma vaga. Agora vamos então trazer, o Emerson, o nosso Júnior Tenório, com informações do CSA, ele que é integrante da Mix FM também e da Gazeta, da nossa querida, do nosso timaço da Gazeta, trazendo informações do CSA nesses preparativos para a próxima temporada. Fala aí, Júnior. Beleza, galera? Um grande abraço para você, um grande abraço a todos que estão curtindo através da TV Mar, canal 525 e também através da Gazeta FM Arapiraca, que eu chego sim com informações do Centro Esportivo Alagoano, CSA, que segue se reforçando e esta semana promete, novos reforços que irão pintar no azulão do Mutange. Como a gente destacou na última semana, 9 contratações já foram feitas pela equipe do CSA, que oficializou aí essas 9 contratações. A gente também na última sexta-feira já trazia também as informações e acompanhamos este final de semana a respeito de toda essa movimentação, principalmente nos bastidores, onde o CSA tem algumas posições pontuais que vai contratar, principalmente para essa temporada. O Azulão, que já sabe aí qual será o seu primeiro desafio no dia 7 de janeiro contra a equipe do Iguatu, do Ceará, jogando aqui no estádio Rei Pelé, jogo válido aí pela fase pré-eliminatória da fase Copa do Nordeste. O CSA jogando pelo empate, já que é o melhor ranqueado. Na segunda partida, o CSA avançando de fase, pode enfrentar aí uma equipe como Altos ou até o Santa Cruz. E, claro, se for empate, o regulamento já muda e o CSA poderá ter a disputa por pênaltis aqui se for melhor ranqueado. Detalhe, mas vamos falar de reforços. O CSA que contratou 9 reforços e, como eu saquei, já foi anunciado aí oficialmente pela equipe do CSA. E quem fala conosco é justamente o Luan Martins, meio atacante que foi contratado, junto aí à equipe da Ponte Preta, ele de 24 anos e vem reforçar o CSA também nesta temporada. Quem fala é o Luan Martins, novo contratado do Maior de Alagoas.
Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que tenho recebido, de motivação, agradecer a confiança em meu trabalho. Pode ter certeza que 2024 vai ser bem produtivo para todos nós. Contamos com o apoio de vocês em todos os jogos, que juntos faremos história pelo maior de Alagoas. Tamo junto. E, portanto, né, o Luan Martins, meia, 24 anos, recém-contratado pela equipe do CSA para a temporada 2024. E trazendo também mais informações e atualizando ainda mais o torcedor que acompanha através, né, da Gazeta FM Arapiraca e também do canal 1525 TV Mar, informando que o CSA inicia, né, os seus trabalhos no dia 4 de dezembro. Né, o CSA lá no CT Gustavo Pai, visando principalmente esse primeiro desafio. Eu conversei com o Marlon Araújo, ele falou que as informações que o grupo deve conter é entre 26 e 28 atletas, já com os jogadores também oriundos da base do CSA, como o Denilson, né, o Alisson, o volante, entre outros jogadores que saíram, né, do Sub-20 da equipe do CSA, qual foram bicampeão, né, e claro, vão agora integrar o elenco profissional. Em relação ainda a contratações, vamos bater aqui que o CSA está em busca de mais um zagueiro, há quem diga que é o Eduardo Biazos, né, ele também que joga como volante, vai contratar também mais um meia que está no radar do CSA, há quem diga que é o Rodrigo Santos, de 23 anos, ele que está no Grêmio Prudente. Lembra que eu falei, né, sobre o jogador de 23 anos que estava lá no interior paulista? Deve ser aí o Rodrigo Santos e está na mira do CSA. Mais um goleiro, né, o Yuri Cera, mas o Vitória está implicando, né, em relação a essa contratação. E tem também um atacante, o camisa 9, quem está na mira do CSA é o Salatiel, né, ele que está no Botafogo de São Paulo, né, ele de 31 anos, o experiente Salatiel. Rapaz, o CSA aí de olho em alguns atletas, inclusive, que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro, como Gustavo Xuxa, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e o Salatiel, que estava na equipe do Londrina. E aí, Guilherme, são bons nomes para um início de trabalho do CSA? São interessantes porque o CSA está sendo mais criativo, não está indo atrás de medalhão, nem daqueles jogadores mais famosos, então é uma oportunidade de mercado, você traz jogadores que entendem mais o Campeonato Brasileiro da Série B e, teoricamente, isso é positivo para uma Série C. Se o cara joga Série B na Série C, teoricamente ele teria um desempenho melhor. Então, muito interessante. O Salatiel a gente conhece mais porque ele já está há um tempão no Londrina e pode ser interessante. Vamos ver aí se o CSA consegue pelo menos fazer um bom início de ano. E nessa questão da preparação, o Henrique Pereira também tem acompanhado as informações, né, inclusive comentado os jogos e visto também que as equipes do interior do estado têm buscado alternativas. E ele chega agora aqui no Canal Esportes com seu comentário aqui em sua participação nesta segunda-feira. Pois é, senhores, o final de semana nos guardou um misto de emoções, né? Primeiro, aqui em Alagoas, o Clube de Regatas Brasil, mais uma vez, decepcionou. Mesmo diante de um meio apavorado Avaí, desperdiçou um caminhão de chances, poderia ter saído vencedor na ressacada, mas acabou mesmo com um empate. Olha que saiu perdendo e com certeza o mais otimista dos torcedores imaginava que a coisa ia dar ruim. Mas felizmente foi minimamente bom, porque sair derrotado de lá não seria bom negócio. A outra emoção que a gente teve nesse final de semana foi na Série B do Campeonato Brasileiro, só que na parte de cima o Vitória garantiu o acesso depois de ter vencido no finalzinho o Novo Horizontino de virada. Isso mostra que minimamente você sendo organizado, você consegue atingir o seu objetivo, não falhando na hora H, indo para cima quando era preciso. Eu digo isso porque o Vitória era apontado por muitos como um candidato a brigar contra o rebaixamento. E olha só, pode se sagrar campeão também já nas próximas rodadas, uma vez que o acesso já está garantido. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Botafogo, hein? Será que a gente vai ver a maior pipocada da história dos pontos corridos? O Botafogo até estava vencendo o RB Bragantino, mas deixou a vitória escapar no último instante. E aí viu o Palmeiras ultrapassar. Cara, não sei se o time do John Textor, CEO, né, da SAF do Botafogo, se esse time vai ter psicológico para reverter essa situação. Existem alguns confrontos diretos ainda na parte de cima da tabela, jogos difíceis, por exemplo. Ninguém imaginava que o Grêmio fosse tropeçar diante do Corinthians. Ele perdeu do Corinthians em casa. E olha que o Corinthians estava com -1 desde o comecinho do primeiro tempo. Mas enfim, é o que eu digo. O Botafogo ainda tem grande chance de ser campeão, mas a partir de agora, meu amigo, a cabeça vai ser o principal adversário desse time do Glorioso.
Porque você sair de um primeiro turno fantástico para um segundo turno desastroso do jeito que a coisa está indo, sei não, precisa ter muita cabeça para recuperar. É isso mesmo, Henrique, você está certo. O Botafogo precisa trabalhar muito isso aqui. É lado mental agora, absolutamente o lado mental. E ontem ficou nesse empate com o Bragantino, que para mim é um resultado bom diante das circunstâncias em que jogava na casa do adversário, mas pensando nas circunstâncias de classificação geral, por estar vencendo o jogo, o Botafogo poderia ter tentado administrar essa vitória, o que daria uma tranquilidade. Vai para uma pressão muito grande, tem um jogo a menos hoje, mas tem que vencer. Tem que vencer, né? Não adianta. Não dá para ser campeão e pensar em empatar mais. Precisa vencer. Porque assim, é muito fácil o cara chegar e dizer: ah, mas tem um jogo a menos, como se já estivesse contando com a vitória desse jogo a menos. Mas para poder vencer, você tem que ganhar. O cara pode não entender, né? Mas para poder você vencer, você precisa vencer. Entendeu? E isso aqui acaba sendo para o Botafogo. Olha que belo gol o Botafogo fez, né? Se tivesse vencido ontem, eu teria um pouco mais de confiança no Botafogo. Foi, realmente. Ficou no quase, mas o Botafogo já deu sinais de melhora e deve trocar de técnico, né? O Lúcio Flávio não tem mais condições, porque o cara é um estagiário na Eu função acho de que esse treinador. foi um dos grandes erros do Botafogo. Não o fato de ter perdido o técnico anterior, mas acreditar que poderia seguir um Campeonato Brasileiro com uma pessoa que ainda não tem uma preparação, né? Uma cancha mesmo, uma experiência, né? Porque, assim, os caras passaram a pensar que a figura do técnico é uma figura dispensável no futebol. Eles passaram a pensar assim, eu não digo todos os clubes, mas o que o Botafogo fez esse ano foi, para mim, uma grande demonstração do que passa na cabeça de muitos dirigentes. Você achar que um profissional que vai ficar ali na área técnica, ele não seja uma peça importante. Assim como é um craque do time, assim como é um jogador. Eu diria que isso, para muitos que acompanham o futebol e que pensam dessa forma, precisa pegar esse exemplo do Botafogo para começar a pensar também de uma maneira mais profissional o futebol. Porque se não fosse, ninguém teria a capacidade de fazer um investimento alto para contratar um técnico. Pois é. Olha o que é a importância de um técnico, o que era o Flamengo antes do Tite e o que está sendo o Flamengo agora com o Tite. Pelo menos um padrão de jogo. Já passou o Sampaoli por ali, já passou vários técnicos que já passaram por ali. E o Flamengo agora, pelo menos, está mais organizado. O que era o Vasco antes do Ramon Dias? Era uma bagunça. Era uma bagunça. Barbieri, meu Deus do céu. Então, assim, é só você observar o que era o time antes da chegada de um técnico e o que ele passa a ser. E com o Lúcio Flávio, mesmo entender a identificação que ele tem no clube, o Caçapa também tem uma história dentro do clube, mas é preciso respeitar o momento. E isso o Botafogo, acredito que confiou demais nesse taco, somente dos atletas, sem se preocupar com aquele que escala, o que é muito agora um risco, né? Pode ser para ele de perder esse título nacional. Para a gente fechar o programa de hoje, eu quero trazer a Juniele Rocha, Guilherme. Sua companheira também de Timaço da Gazeta, ela que está sempre também ilustrando todas as manhãs a programação esportiva também da Gazeta e durante as tardes também no Bola Quente. Ela vai trazer muitas informações para a gente agora. Vamos lá. Olá, pessoal! Iniciando mais uma semana com as principais informações de CRB e também CSA. O CRB, que entrou em campo no último sábado, fora de casa, em Santa Catarina, enfrentou a equipe do Avaí. O Avaí que, com a pontuação, vai ficando numa situação mais confortável na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque luta contra rebaixamento. Mas o CRB faz apenas mais uma partida cumprindo tabela. O resultado do jogo foi empate em 1-1. O gol do Galo foi marcado pelo Léo Pereira. Agora vai ter uma semana livre, só joga na próxima segunda-feira, quando vai receber a equipe do Tombense. O jogo vai ser válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E se seguir essa tendência, o técnico Daniel Paulista pode mais uma vez mandar uma equipe alternativa para esse jogo. Já o CSA, a gente começa mais uma semana com a expectativa de novas informações sobre os contratados para a temporada de 2024. Essa última semana tivemos alguns nomes anunciados pela diretoria azulina. Com a tendência da chegada do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda mais nomes serão anunciados pela diretoria. E a gente vai estar aqui falando tudo para você, torcedor, que acompanha o nosso trabalho. Guilherme, um grande abraço para você, com a participação também da nossa Juniele Rocha. Deixo sempre as portas abertas para suas participações, inclusive muito importante, valorosa,
e que acrescenta muito aqui para o nosso canal Esportes. Muito obrigado mais uma vez. Sexta-feira eu te espero, tá certo? Sim, senhor. Eu que agradeço todos os convites e estarei aqui à disposição sempre. Um abraço. Mais tarde, 18 horas, Bola Quente. Bola Quente. Onde? Na Rede Gazeta de Rádios 94.1 e no YouTube. É isso aí, pessoal. E nós vamos ficando por aqui, desejando para você uma ótima semana. Terça-feira, amanhã, te espero, a partir de meio-dia, na programação da nossa TV Mar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e uma ótima semana para você.